Minhas amigas, o seu filho não é um robô, nunca foi. O meu filho também não é um robô. Você não pode programar uma criança, porque na hora H, o que vai acontecer? Ela vai reagir por instinto. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje o filósofo Andarilho vai falar sobre os mecanismos das crianças. Não é um insight para criança, mas vocês que são pais, é obrigatório assistir esse e também os outros insights, porque aqui nós falamos da vida prática e a criação dos filhos também é vida prática. Aqui não é lição de moral, não é sobre controle, mas é sobre conexão. Então, neste momento, pense e imagine que você dá um conselho para o seu filho, para a sua filha, você explica tudo direitinho, tintim por tintim, repete, depois ensina de novo, espera que ele vai ouvir o seu conselho, principalmente se o seu filho é pequeno, 6, 7, 8, 9, até 10 anos, ou talvez até mais idade. Veja bem isso aqui. Você acha que ele vai lembrar de tudo que você disse, todos os conselhos, todas as recomendações, quando ele estiver longe de você? Por exemplo, você acha que ele vai lembrar disso quando estiver na escola, lá no parquinho, ou com os amigos? Então, para esclarecer essa nossa dúvida, eu trago agora a primeira revelação bombástica, explosiva. Portanto, meu amigo e minha amiga, o seu filho e o meu filho, os nossos filhos não são robôs. Portanto, você não pode programá-lo. A criança, portanto, é um ser humano em processo. Ela tem fases, ela tem passos. E cada um desses passos, dessas fases, é descoberta. Portanto, ela não é uma máquina que vai executar o meu e o seu comando. E às vezes nós insistimos nisso. Ouça bem isso aqui. Pau que nasce torto, morre torto. Minha mãe diz isso, minha avó lá na roça sempre diz isso, mas a história não é bem assim. Ou seja, a criança não nasce torta, ela se configura com o tempo. Portanto, você não controla todas as variáveis, embora é importante dar os bons exemplos, os conselhos, mas o que o filósofo está dizendo aqui é que não pode sofrer por isso, porque a criança tem seu tempo, tem seus passos, tem sua fase. E isso aqui é para esclarecer a sua consciência. Você não pode controlar o que acontece fora de casa. O que você pode controlar parcialmente é só aquilo que acontece dentro da sua casa com as crianças. Dentro da sua casa você pode orientá-la, pode conversar, você pode dar ou pôr limites, mas na escola, ou no parquinho, ou na casa do amigo, as crianças, o que elas são, filósofo Andarilho? As crianças são sempre crianças. Por isso elas vão comportar de acordo com as suas fases específicas, de acordo com a sua idade e, portanto, também de acordo com os instintos. Ela vai reagir com os instintos, principalmente se ela for ainda pequena, antes de 7 anos, que não tem ainda o córtex pré-frontal formado, que é o que regula o pensamento, a inteligência. Antes dessa idade, ela só usa o sistema límbico mesmo, que é nas emoções, reagir por os instintos. Então ela não vai ouvir conselho. Veja bem isso aqui. Mas se um garoto, por exemplo, empurrar o seu filho, ou se um garotinho da mesma idade, sem maldade nenhuma, zoar o seu filho por um time de futebol ou por um brinquedo, se ele tirar sarro da cara do seu filho, de pequeno de idade, você sabe o que vai acontecer? E a resposta é óbvia. O que vai acontecer então, filósofo preocupado? Essa criança, ela vai reagir, é normal ela reagir. E como que ela vai reagir? Ela vai reagir pelo instinto. Vai reagir automaticamente, sem pensar, principalmente se ela não tiver o córtex pré-frontal formado ainda. Portanto, sem lembrar daqueles longos conselhos, daqueles longos pedidos que
que você fez? Eu vou abrir um adendo aqui para contar uma pequena história. A história é essa: eu estava levando meu menino de 6 anos na escola, e quando eu estava saindo, eu vi 2 pais em 2 carros saindo, um atravessando o outro e gritando e brigando na porta da escola. Ambos, um estava deixando o filho na escola e o outro já tinha deixado e estava saindo. Até os adultos fazem isso. Mas não façam isso. Controle-se, pense. Mesmo se alguém agredi-la com palavra, falar alguma coisa, o filósofo disse que as palavras não arrancam pedaço. Mas as ações que você pode ter impulsionado por essas palavras, as ações podem ter consequências e consequências graves. Então pense um minuto, segundos, 3 segundos, 10 segundos ou 1 minuto. Pense, repense de novo. Pega o seu carro e vai embora. Ouça isso aqui: a carne é fraca. Ou seja, a criança é extinta. Esse é um ditado popular que fala que a carne é fraca, mas a criança, ela é só instinto. A razão ainda está se formando na criança. A criança muito pequena ainda não tem, mas a partir de uma certa idade começa a formar a razão, mas é um processo, é devagar. E a gente quer programá-lo como um robô, como um general, sentar, não é isso aqui, dá comandos, mas não funciona. E às vezes nós ficamos estressados e preocupados, tristes. Para que tristeza? É a criança, sendo feliz. E agora, para esclarecer ainda mais esse nosso insight bombástico, eu trago aqui a primeira chave, e a chave, portanto, é essa: você pode controlar o seu filho dizendo assim: olhe lá, escuta o que eu disse. Você está lembrando, né? Mas você não consegue controlar as outras crianças, que vai tirar sarro dela, que vai caçoar, que vai colocar um apelido. Você também não consegue controlar o ambiente, nem as culturas que cada uma das crianças tem. Inclusive a sua tem uma cultura, as outras criações dos outros pais é outra casa. E você também não consegue controlar os pontos de vista divergentes que vêm a partir disso. Então são muitas variáveis. Então, meu amigo e minha amiga, você que é pai ou mãe, como este filósofo que é pai também, nós estamos no mesmo barco. Nós não podemos tentar controlar tudo. Se a gente tentar, esforçar, cercar de todos os lados, ainda assim nós não vamos conseguir. Portanto, meus amigos e minhas amigas, nós temos que entender que as crianças são diferentes uma das outras, embora parecer iguais, mas são diferentes. As famílias também, o que são filósofos, são diferentes. E os pontos de vista, o que são? Eles se conflitam e são diferentes. E isso tudo, somando essas variáveis todas, é divergência pura. Não é desestimulando, mas é só para entender, para a gente não sofrer e poder ajudar esses nossos pequenos, ouvindo, e ajudá-los com melhor qualidade ainda. E agora aqui, para esclarecer ainda mais esse nosso insight, eu trago aqui um pulo do gato da sabedoria andarilha. E o pulo do gato, o filósofo Andarilho já falou sobre a metáfora da plantinha. Volta lá e assiste os outros insights. Mas eu vou dar uma palhinha aqui sobre essa plantinha que nós falamos em um outro insight. Escute bem isso aqui. Seu filho e a sua filha pequeno, é uma plantinha. Sim, é uma plantinha. Então você pode regar essa plantinha. Portanto, você também pode adubá-la, essa plantinha. Pode adubá-la? Sim, pode. Você pode proteger essa plantinha? Sim, você pode proteger essa plantinha. Dentro da sua casa você pode fazer isso. Mas quando ela vai para onde, filósofo? Quando ela vai para o jardim escolar, ela está sujeita ao sol forte. Ela também está sujeita às outras plantas que disputam o mesmo espaço com os insetos e com as outras pragas do jardim. Isso é verdade verdadeira, não tem como negar isso. É uma metáfora, não é praga, não é inseto, é uma metáfora do jardim. Então, meu amigo e minha amiga, você não controla o jardim?
O que você controla então? Você só controla o que? Planta dentro da plantinha. Só isso que você controla. Ouça bem isso aqui. Cada macaco no seu galho. Esse é um ditado popular que eu ouço desde quando eu era criança e ouço até hoje. Mas o galho da escola, o galho do parquinho, o galho da casa do seu amigo é diferente do galho da sua casa, da minha casa, por exemplo. E o que você pode fazer então? Você pode fazer é fortalecer a raiz da sua plantinha. Pode dar a ela os nutrientes certos. Portanto, pode ensinar a ela como absorver a luz, a água, os nutrientes. Agora, eu sinto muito, a vida lá fora é com a criança. A criança vai estar em alguns espaços desacompanhadas de você. Vai estar com outras crianças ou com outros adultos. E o que funciona de verdade? Então, meu amigo e minha amiga, o filósofo Andarilho só veio aqui para a gente fazer uma reflexão profunda sobre esse assunto. Não veio dar ordem, não veio dar soluções, porque tem algumas coisas que não têm soluções. Às vezes é só observar e tranquilizar e não estragar aquilo que está no processo normal e que, portanto, nós queremos controlá-lo. Isso é verdade. Então, o que funciona de verdade, então, filósofo? Então, meu amigo e minha amiga, converse com o seu filho. E como se converse com ele, então, filósofo? Converse com o meu filho e com o seu filho como se fosse o amigo, o melhor amigo. O que não podemos fazer com os nossos filhos é conversar como um general, é mandar, não como um juiz que ordena, não como um programador que quer programar. E para esclarecer ainda mais esse nosso insight, eu vou lhe entregar a segunda chave. É uma chave poderosa. Entenda as crianças, ouçam as dores dela, estimule uma conversa saudável. Sempre mais e mais, faça isso, faça disso uma terapia. Eu estou fazendo isso com meu filho também. Eu sou agitado e às vezes eu quero tudo na última hora. Às vezes eu quero passar por um general, mas aí eu paro, não posso. É só uma criança. Ouça aqui bem isso aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Esse também é um ditado popular. Nós estamos falando de vida prática, por isso cabe ditados populares, cabe coloquialismo, cabe qualquer coisa que nós quisermos colocar, desde que seja lícito, que seja respeitoso para todo mundo. Ou seja, quem tem ouvido, ouça. E quem tem filho, escute os seus filhos. De verdade. Escute-os sem julgamento, sem pressa. Uma escuta de qualidade. Então eu pergunto para você, minha amiga e minha amiga, quando foi a última vez que você realmente ouviu o seu filho com atenção plena? Sem corrigir na hora que ele estava falando, sem dar bronca, sem interromper, sem tentar resolver o que ele estava te contando, os problemas, apenas ouvindo. Quantas vezes que você foi realmente só ouvido para o seu filho? Faça essa reflexão, pense e mude se achar que é legal isso. E agora, meus amigos e minhas amigas, eu venho agora com um exemplo bíblico, sem mais delongas, sem questionamento. Eu acredito na Bíblia, eu acho que é um livro do homem, é um livro humanitário, não é de religião nenhuma. Você lembra da história de Jesus e as crianças? Nós até já contamos elas aqui. A Bíblia é tão maravilhosa que você pode adaptar as histórias da Bíblia para vários momentos e vários insights diferentes. Olha que maravilha. Por isso, adultos têm que ler a Bíblia, crianças também, por que não lê-lo? É um livro. Jesus e as crianças, a história é a seguinte: os discípulos queriam afastar os pequenos e o mestre disse: não atrapalhe. Veja bem, Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Olha que palavra bonita. E a interpretação Andarilho é o seguinte, mas vocês podem fazer a sua aí individualmente, é a mesma coisa. Eu falo que a melhor interpretação é aquela que a gente entende, é aquela que a gente segue. Então, meu amigo e minha amiga, Jesus não tentou controlar as crianças. E o que ele fez então, filósofo?
Ele não deu ordens para ela, também não tentou programá-la. E ele fez o quê?